Estamos de volta com Faixa Conexão Saúde. Quando o assunto é cirurgia plástica, o Brasil saiu na frente. Ultrapassamos até os Estados Unidos no ranking mundial de procedimentos. O uso de próteses, claro, também cresceu e se popularizou. A palavra silicone entrou de vez no dicionário do brasileiro. E é sobre as próteses dos procedimentos cirúrgicos que a gente conversa agora com o cirurgião plástico Giovanni Martins. Doutor Giovanni, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem? Obrigado, o prazer é todo meu, Roberto. Tudo bom? Tudo ótimo. Doutor Giovanni, assim, todo mundo resolveu, de repente, alterar alguma coisa no corpo, não é? E as próteses de silicone veio para satisfazer o ego e o desejo de muitos pacientes. As próteses, elas são seguras, doutor Giovanni? Então, tudo é bem relativo. Para ter segurança, você tem que fazer o procedimento com uma pessoa adequada, um cirurgião plástico habilitado, tem que fazer num hospital que tenha boa estrutura, usar um material bom. Mas o que eu posso te garantir é que é um procedimento bem seguro, sim, com certeza. E quando a gente fala de prótese de silicone, a gente lembra muito de prótese de silicone mamária. Mas hoje as próteses se popularizaram. E quais são essas outras próteses, doutor, que a gente tem à disposição na cirurgia plástica? Então, a prótese de silicone, realmente, ela veio a se incorporar na cirurgia plástica da maneira definitiva, porque é o método mais seguro de você fazer o aumento das estruturas, pode ser do queixo, pode ser da coxa, da panturrilha, do peitoral masculino, tem uma série enorme de opções. É uma infinidade, né? Então, no rosto, vamos lá para quem está em casa, a gente tem de saber, né, quais são essas próteses que nós temos à nossa disposição. Nós temos a prótese de mento, que é a de queixo, não é isso, doutor Giovanni? Temos a de face, para realçar a maçã do rosto, não é isso? Aí a gente vem para os seios femininos, né, as próteses de silicone mamárias, e também para os homens, aqueles homens que não malham, tem as próteses masculinas, não é isso? A feminina a gente chama de prótese mamária, de mama, e a masculina de prótese de peitoral, que ela simula a musculatura do peitoral. Então, esses homens, assim, é para indicado para qual tipo, doutor, esse tipo de prótese masculina, de peitoral masculino? Olha, o que tem procurado mais são pacientes obesos, né, que eles perdem muito a massa gordurosa e massa muscular mesmo, e às vezes ele tem uma necessidade de dar volume ao peitoral. E às vezes tem homem também, né, doutor Giovanni, que malha muito e mesmo assim o peitoral não desenvolve. E alguns que eu tenho observado, doutor Giovanni, os homens a partir dos 60 anos, gente, tem muito sessentão que quer ser garotão agora, né, doutor Giovanni? E às vezes eles malham, mas o peitoral não responde. Nesse caso, essas próteses são indicadas também? Ah, com certeza, bem mais seguro do que o que se tem feito por aí em academia, né, se expor a alguns riscos desnecessários, né? Então, realmente procurar o cirurgião plástico. E nós temos a prótese de bíceps. Como assim? Colocar a prótese dos braços, né? Então, é uma prótese que parece com a prótese da panturrilha, uma prótese bem alongada, e ela simula o músculo bíceps, né? Ela dá volume no braço, fica um resultado bem interessante. E nós temos também, que foi um boom, né? Assim, nos últimos 3 anos, doutor, que é a prótese de glúteo. Não é? Gente, no Rio de Janeiro, que tem de mulher, a gente nota a prótese quando é mal colocada, claro, não é, doutor? A gente nota o absurdo, assim, os glúteos pulando, não é? E essas próteses ajudam a esse desejo dessas mulheres terem essas próteses de glúteo, não é, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A prótese de glúteo, quando é bem avaliada, ela fica um excelente resultado. A gente tem que avaliar bem, respeitar os limites anatômicos, a estrutura de cada pessoa, né? Sem exageros, para não ficar, como você falou, saltando aos olhos. Né? Saltando aos olhos não é legal, né, gente? O legal é a cirurgia plástica hoje, você não ser estigmatizado. Você faz a cirurgia, mas ninguém nota, né, claro, doutor Giovanni? O bonito é o corpo harmônico, você não sabe se tem, fica na dúvida. É aquele corpo todo proporcional, é o ideal. Em relação às próteses de glúteo, ela é colocada, a prótese, por cima do músculo ou ela é colocada por baixo, doutor? Nenhuma das duas formas. Antigamente ela era colocada acima do músculo, depois ela foi para submuscular, hoje ela é colocada dentro do músculo. É chamada intramuscular, que é uma forma de proteger mais as estruturas ela que passam por ali. Não sai do lugar, então? Ela não sai do lugar. Ela, dependendo da prótese, ela pode ter alguma rotação, mas ela é colocada dentro do músculo para primeiro ter uma cobertura suficiente para não ficar aquela coisa aparente, né? E outra
não pode ser muito profunda também, porque passam estruturas importantes ali por baixo. E a cicatriz, né, no glúteo, onde é que ela é feita, como é que essas próteses são colocadas? Onde fica a cicatriz? A cicatriz é no sulco interglúteo, né, o termo médico. É comumente o cofrinho. Você faz naquela região e a cicatriz fica imperceptível. Que bom, né? Doutor, e as próteses de panturrilha? Porque também a panturrilha é outro problema. As pessoas às vezes malham muito e a panturrilha ela não desenvolve. Então você fica com o corpo legal, mas a panturrilha, as pernas não ficam harmônicas. E as panturrilhas são seguras também, doutor Giovanni? Com certeza, elas são muito usadas para sequelas de poliomielite, quando você tem uma atrofia numa perna em relação à outra, ou mesmo para fins estéticos mesmo. Você falou que a pessoa quer mais volume, tem aquela desproporção entre as coxas e as pernas, né? Fica muito bom. Então a gente fala muito, doutor Giovanni, de próteses para uso estético, mas também tem para uso reparador, né? Como o senhor falou, não é isso? Com certeza. Tem para reconstrução de mama, tem para vários... Então as próteses fazem parte do dia a dia da cirurgia plástica? Com certeza. Elas fazem parte do dia a dia de uma forma irreversível, não tem mais volta. E tem rejeição, assim? Não, rejeição não é o termo adequado, porque rejeição a gente usa mais para um transplante de tecido vivo, rejeição de um rim, rejeição de um fígado, de um coração, né? No caso aí, pode acontecer a longo prazo, uma reação de contratura capsular, que é como uma reação de corpo estranho, ou a curto prazo uma infecção também pode ser que expulse a prótese. Né? Mas como essa contratura muscular, não entendi direito, né? Contratura capsular. Como é contratura capsular? Como é isso, doutor Então, Giovanni? todo corpo estranho, o organismo, ele meio que isola, né? Ele forma uma cápsula que envolve toda aquela prótese. E aquela cápsula tem vários tipos de células, e algumas delas têm células com capacidade de contração. Então, aquele tecido ele contrai, pode causar umas fisgadas, algumas dores, e em alguns casos extremos ela deforma. Aí você substitui a prótese e resolve o problema. Então, substituiu, pronto, né? Isso. E o pós-operatório, doutor Giovanni, em relação às próteses, os pós são tranquilos? São super tranquilos. Hoje em dia a gente tem um arsenal terapêutico muito grande para a questão de dor. A pessoa tendo os cuidados de um repouso para poder se recuperar bem, a cirurgia ela corre bem tranquila. Doutor Giovanni, a gente não confundir, né? As pessoas às vezes a gente dá um alerta, confundem cirurgia plástica com que é uma cirurgia estética. Não, vou colocar uma cirurgia estética. Não é, né, doutor Giovanni? Cirurgia plástica é uma coisa séria, não é isso? Não, com certeza. A questão da cirurgia plástica, às vezes ela é mal interpretada como um excesso de vaidade, aquela coisa toda, mas a própria OMS, ela define a saúde como um bem-estar de saúde física e mental. É importante você estar satisfeito consigo mesmo, ter uma autoestima elevada, estar se sentindo bem. São coisas que é difícil mensurar, não tem como se explicar, mas que a gente percebe uma mudança muito importante na qualidade de vida das pessoas, quando elas têm uma cirurgia bem sucedida. Bem feita, né? E também bem indicada, né, doutor Giovanni? Assim. O senhor rejeita paciente quando chega querendo colocar aquele glúteo super avantajado? O senhor não, ainda não é bem assim. O mais difícil para o cirurgião é rejeitar o paciente. O paciente fica indignado, mas assim, você tem que rejeitar sim, com certeza. E cirurgia plástica é para quem tem dinheiro, doutor Giovanni? Não, foi-se o tempo, não tem mais isso não. Hoje em dia está muito acessível, hoje em dia tem muitos cirurgiões plásticos bons, tem hospitais muito qualificados. Hoje em dia não existe mais aquela coisa da cirurgia plástica ser de uma elite, não, hoje ela está bem acessível. É bem acessível mesmo, né, doutor Giovanni? Com certeza. Doutor Giovanni, como é o valor da harmonia do corpo, né? A prótese, ela realmente veio para dar essa harmonia, esse acabamento do corpo. Como é um rosto harmônico para o senhor? Definir essa harmonia. Então, isso aí, por incrível que pareça, é uma relação matemática. A gente tem vários estudos sobre a harmonia facial, a gente tem os terços, né? É tudo mensurado, a distância da ponta do nariz ao queixo corresponde a um terço, da ponta do nariz até a glabela é outro terço, e da glabela até a implantação do cabelo é outro terço. É tudo mais ou menos quantificado, né? Essa aí são medidas já antigas, bem conhecidas pelos cirurgiões plásticos.
é uma relação, tudo são as proporções na face. Tudo é proporção, né, doutor? Tudo é proporção. Por exemplo, vocês trabalham muito com a proporção que é realmente direcionada a uma beleza mais clássica. Né? E há uns 2 anos a Madonna surgiu, né, que é a rainha, todo mundo fica observando quais os procedimentos que a cantora Madonna faz. Ela surgiu com um rosto mais em formato de coração. A cirurgia plástica ela também segue os pacientes, não a cirurgia plástica, mas os pacientes, eles perseguem esse modismo e reflete isso no consultório, no desejo que chega até o cirurgião, doutor Giovanni? Sim. A mídia ela é capaz de influenciar muito assim, aquela ansiedade do paciente. Às vezes eles têm umas expectativas irreais, que você tem que respeitar as características raciais. Não adianta você ter um nariz assim muito largo, que a gente chama nariz negroide, o termo médico é nariz negroide, e você querer ter um nariz da Gisele Bündchen. Você tem que respeitar as características raciais e trabalhar sem deformar a pessoa, né? Senão você vai virar um Michael Jackson da vida, fica uma coisa deformante. Né? E quais são os limites, doutor Giovanni, para os seios? Né? Antes, na década de 70, os seios eram menores, a gente notava que os seios da Sônia Braga, né, quase não tinham os seios. Na década de 90, começaram os seios, uns seios muito, como se diz, muito grandes, né, com a Pamela Anderson e tudo, né, do Malibu, né, do seriado Malibu. E hoje, né, como é que as mulheres estão desejando esses seios? Elas seguem um padrão ou elas estão buscando essa harmonia, essa olhar para si e não para o outro? Né? Eu quero um seio que fique bonito em mim e não numa Gisele Bündchen, numa Pamela Anderson. Elas olham mais para si, doutor? Então, essa pergunta é bem interessante, porque às vezes chega a pessoa com a foto de uma modelo, minha amiga colocou... Ainda chega, doutor? Com certeza. Minha amiga colocou 300, a outra colocou 350, ficou assim, ficou assado. Mas o que a gente tem, uma prótese para ela ser bem colocada, você tem que fazer umas avaliaçõezinhas, você tem que medir o diâmetro da mama. Não adianta você botar uma prótese mais larga do que a mama, porque ela vai sentir no toque, tá entendendo? Isso aí tem que ser mensurado, você tem que estudar a anatomia daquela mama para oferecer a melhor prótese para aquela paciente. Tem vários modelos de prótese, né? De acordo com cada caso. E você não pode se deixar levar pelas fantasias, né, do paciente, senão você vai causar umas desarmonias, né? Tem de ser bem real, né? E o verão está chegando, né, doutor Giovanni? Eu sei que as clínicas, né, os cirurgiões plásticos são muito requisitados no final do ano e também com a chegada do verão. E o bumbum, as pessoas, o que é um bumbum bonito para o cirurgião plástico, doutor Giovanni? Então, o bumbum bonito é aquele bumbum que não tem queda, que tem um volume satisfatório, né? Ele não pode ser... Ele tem que manter uma estrutura proporcional com o quadril, né? E de preferência com a pele bem tratada, sem celulite, né? Com certeza, doutor Giovanni, não é? O verão está chegando, a gente tem de se preparar porque o biquíni, né? Vamos colocar o biquíni, não é? Muito obrigado, doutor Giovanni, por ter vindo ao nosso Faixa Conexão Saúde. É sempre um prazer muito grande recebê-lo aqui, doutor. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos esclarecer mais dúvidas sobre cirurgia plástica. Muito obrigada. E essa edição do Faixa Conexão Saúde vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima quarta-feira com mais um encontro para falar de saúde, de beleza, de alimentação e de bem-estar. Eu espero você.